Livro A Reencarnação, de Gabriel Delany, 1924. Capítulo 7. As experiências de renovação da memória. Alguns exemplos que acabo de apresentar, a respeito da memória, não passam de casos particulares, tomados entre grande número de outros, o que nos leva a crer que toda ação exercida sobre o ser humano aí deixa um traço indelével, e se, em geral, a memória ordinária só ocorre em os fatos mais importantes da existência, não é menos verdade que os mais simples acontecimentos ficam gravados em nós e podem reaparecer sob a influência de causas diversas, normais ou provocadas. Onde se faz esse registro das sensações? Em que parte de nosso ser se realiza ele? É este um problema que ainda não foi resolvido, e é curioso que a ciência, que nos deu o conhecimento do mundo e de suas leis, seja impotente para penetrar nas profundezas do ser humano. Nem os fisiologistas nem os psicólogos são capazes de nos explicar um fato tão simples como o sono. Segundo Claparede, existem 21 teorias do sono, o que prova, evidentemente, que nenhuma é exata, visto que cada uma encara um só aspecto da questão. O mesmo sucede com a memória. Os sábios materialistas afirmam que ela está contida no sistema nervoso, mas lhes é impossível indicar, de maneira precisa, quais as modificações desse sistema que se efetuam no momento em que uma impressão penetra na massa nervosa, e como pode renascer para produzir a memória. Diz Maudsley que há, com efeito, nos centros nervosos, resíduos que provêm das reações motrizes. Os movimentos determinados ou efetuados por um centro nervoso particular deixam, como as ideias, seus resíduos respectivos, os quais, repetidos muitas vezes, se organizam ou encarnam tão bem em sua estrutura, que os movimentos correspondentes podem dar-se automaticamente. Vê-se, aqui, o vazio, a imprecisão dos termos que mascaram mal o pensamento. Aliás, o próprio autor inglês o percebe, porque acrescenta: quando dizemos um traço, um vestígio, um resíduo, o que queremos dizer é que fica no elemento organismo certo efeito, ou qualquer coisa que ele retém e o predisponha a funcionar de novo, da mesma maneira. 68. Início da nota do redator. 68. Maudsley, Psychologie de l'Esprit, tradução Herzen, páginas 23 e 252. Fim da nota do redator. Ribot convém que é impossível dizer em que consiste essa modificação. Nem o microscópio, nem os reativos, nem a histologia, nem a histoquímica nulo podem ensinar. 69. Início da nota do redator. 69. Ribot, Les Maladies de la Mémoire, página 14. Fim da nota do redator. Em suma, esses autores admitem que as moléculas da matéria viva que receberam a ação de uma força exterior não vibram do mesmo modo que precedentemente, encontram-se em novo estado de equilíbrio e, se um impulso da mesma natureza volta a exercer-se sobre elas, produzir-se-á o movimento, desta vez com mais facilidade que a primeira, e se encarnará, por assim dizer, na substância, a qual comunicará uma propriedade nova. Ribot vê na associação desses movimentos de todas as partes do sistema nervoso uma condição essencial da memória e cita certo número de fatos que parecem apoiar fortemente sua maneira de interpretar esses fenômenos. Assim, os movimentos da marcha exigem a participação de grande número de elementos motores e nervosos que têm necessidade de ser coordenados, associados, a fim de produzirem o deslocamento desejado. Entram em jogo células diferentes entre si, pelo volume, pela forma, por sua posição nas diversas partes do eixo cérebro-espinal, pois que estão espalhadas desde a extremidade inferior da medula até as camadas corticais. Ribot assim resume suas observações. Julgamos da maior importância chamar a atenção para este ponto. A memória orgânica não supõe,
somente uma modificação dos elementos nervosos, mas a formação entre eles de associações determinadas para cada acontecimento particular, o estabelecimento de certas associações dinâmicas que, pela repetição, se tornam tão estáveis como as conexões anatômicas primitivas. A nossos olhos, o que importa como base da memória não é somente a modificação imprimida a cada elemento, mas a maneira pela qual muitos elementos se agrupam para formar um complexus. A memória psicológica propriamente dita sugere as mesmas reflexões, porque nossas ideias se associam entre si segundo leis determinadas pela continuidade, pela semelhança, pela diferença, etc. Por outro lado, é preciso notar que uma dessas associações secundárias pode entrar, por seu turno, em outros grupos, a fim de neles representar um papel diferente, porque as relações dinâmicas criadas, por exemplo, para a marcha, podem servir, com outras modificações, para a patinagem, a natação ou a dança. É realmente na massa nervosa que se organizam essas associações e pode-se conceber que seja esse o lugar de sua conservação? Não o creio e eis porque. Se admitirmos, com Claude Bernard, que todos os movimentos produzidos no organismo exigem a destruição da substância viva, o cérebro, que funciona com atividade ininterrupta, deve renovar-se um número considerável de vezes durante a existência, de sorte que o movimento imprimido a uma célula nervosa deve ir enfraquecendo cada vez mais, à medida que aumenta o número das renovações desta célula, desde então. Concebe-se mal como se manteriam relações dinâmicas estáveis, em meio à perpétua alteração das moléculas, que constituem milhões de pequenos organismos, formadores da trama da substância nervosa, e assim, no fim da vida, quando essas reconstituições se realizaram já milhares de vezes, a lembrança dos primeiros anos deverá ter desaparecido completamente. Ora, a observação demonstra que, nos velhos, são as lembranças da mocidade as que mais persistem. Essa anomalia seria inexplicável se, realmente, fosse o sistema nervoso registrador de todas as sensações. É aqui que intervém o ensino espírita. Sabemos que a alma humana está associada a uma substância infinitamente sutil, a qual Allan Kardec deu o nome de perispírito. Esse corpo espiritual existe durante a vida e sobrevive à morte. É ele o molde no qual a matéria física se incorpora, ou, mais exatamente, o plano ideal que contém as leis organogênicas do ser humano. O perispírito está ligado ao corpo por intermédio do sistema nervoso. Toda sensação, que abala a massa nervosa, desprende essa espécie de energia, a qual se deram os mais diversos nomes: fluido nervoso, fluido magnético, força actênica, força psíquica, força biológica. Essa energia ede sobre o perispírito, para comunicar-lhe o movimento vibratório particular, segundo o território nervoso que foi excitado, vibração visual, auditiva, táctil, muscular, etc., de maneira que a atenção da alma seja acordada e que se produza o fenômeno da percepção. Desde esse momento, essa vibração faz parte, para sempre, do organismo perispiritual, porque, em virtude da lei da conservação da energia, ela é indestrutível. Sem dúvida, poderá desaparecer no campo da consciência, mas, como vimos, persiste inalterada nas profundezas dessa memória latente a que hoje se chama a inconsciente. Foram as experiências espíritas que estabeleceram a certeza absoluta desse corpo espiritual, que se torna visível durante o desdobramento do ser humano e que demonstra sua persistência depois da morte, pelas aparições e, sobretudo, pelas materializações. Esses últimos fenômenos, que reconstituem momentaneamente o ser humano tal como existia na Terra, física e intelectualmente, provam, com luminosa evidência, que é ele quem organiza e mantém o corpo humano e que, segundo a clara expressão de Claude Bernard, dele contém a ideia diretriz, a estrutura e as funções.
É nele que reside a última razão das funções biológicas e psicológicas de todos os seres vivos. Porque o perispírito é indestrutível, conservamos, depois da morte, a integridade de todas as nossas aquisições terrestres, e a memória acorda, então, completa, nos seres suficientemente evoluídos, por maneira que podemos abraçar o panorama de nossa passada existência. Veremos mais adiante as consequências que daí resultam para a vida espiritual e por que a recordação das vidas anteriores não é igualmente renovada para todos os espíritos que habitam o espaço. É ainda difícil, na hora atual, saber com exatidão as condições da vida de além-túmulo, entretanto, as numerosas comunicações obtidas há meio século, no mundo inteiro, permitem-nos fazer uma ideia geral do estado psicológico da alma depois da morte. Sabemos que a separação entre o espírito e a matéria produz um período de perturbação, durante o qual a alma não tem consciência exata de sua nova situação. Ela fica como em um sonho, e ora ignora todo o mundo material que acaba de deixar, ora tem vagas percepções, que, misturando-se com suas lembranças, lhe dão uma espécie de existência anormal, comparável ao delírio que acompanha certas doenças terrestres. É nesta categoria que é preciso classificar esses espíritos que ainda se creem vivos e cujas manifestações dão, por vezes, lugar aos fenômenos de assombração, tantas vezes verificados. Evocando-se os seres que se acham nesta situação, só se obtém, as mais das vezes, respostas incoerentes, pouco a pouco, porém, esta espécie de doença perispiritual tem fim, quer normalmente, quer sob a influência dos espíritos protetores, e a alma acorda, então, em seu novo meio, e as lembranças da vida terrestre podem renascer em toda a sua integralidade. Temos verificado que a memória se inscreve no perispírito por camadas sucessivas, por assim dizer, pois que nos fenômenos de regressão da memória, assinalados por Petries, Bourru, Burot, Janet e outros, cada idade ressuscita todos os acontecimentos contemporâneos, e os de uma época, 19 anos por exemplo, estão associados de maneira indissolúvel, não se confundem nem com os das idades anteriores nem com os que se lhes seguem. Melhor ainda, em certos pacientes, como Luís V, o estado fisiológico é inseparável do psicológico, que lhe está associado. Isso nos permite compreender como, durante uma materialização, o espírito, tornando-o a criar, momentaneamente, um corpo físico, que é a representação do que possuía em um período de sua vida terrestre, pode fazê-lo por simples ato de sua vontade, isto é, por autossugestão. É possível comparar a ação do corpo espiritual à de um campo de força, magnética ou elétrica, porque se sabe que estes podem agir sobre a matéria por meio de linhas de força que formam desenhos mais ou menos complicados. É possível, pois, imaginar que todos os órgãos terrestres estão representados no perispírito, que, no momento da materialização, é a energia fornecida pelo médium que põe o mecanismo em ação e que essa matéria exteriorizada, a que se dá o nome de ectoplasma e que emana igualmente do médium, vem incorporar-se mecanicamente nesse esboço fluídico ao qual obedece passivamente, se a exteriorização da matéria não é contrariada por influências perturbadoras. Concebe-se facilmente que um fenômeno tão anormal seja acompanhado de perturbações mais ou menos pronunciadas, no que concerne ao estado psicológico, e que, durante as aparições tangíveis, o ser que se manifesta tenha, nos primeiros tempos, grande dificuldade em servir-se do seu cérebro perispiritual, que acaba de ser profunda e subitamente modificado. Esses reparos ajudam-nos a compreender por que as aparições de vivos ou as que se produzem pouco tempo depois da morte são, em geral, pouco loquazes, e muito avaras de ensinamentos, se chegamos a interrogá-las. O mesmo não acontece quando tratamos com espíritos que foram,
pouco a pouco, se habituando a esse novo estado, porque nele se verifica que as faculdades intelectuais vão retomando seu funcionamento normal, tal como era na Terra. Foi o que se pôde observar com Katie King, que, nos últimos tempos de suas aparições, contava aos filhos de Crookes os acontecimentos de sua vida passada na Índia, ou com Stella Livermore, que, no fim de 200 sessões, pôde escrever as mensagens em francês, língua que conhecia perfeitamente, enquanto a médium Kate Fox completamente a ignorava. Essas verificações experimentais são para mim de primeira ordem, visto mostrarem que o espírito possui o poder de organizar a matéria, que nele residem as faculdades intelectuais, e não no corpo físico, então desaparecido e com os elementos dispersos na natureza. Se a memória da última vida terrestre é renovada depois da morte, o mesmo não se dá, em muitos casos, com as existências anteriores, e os inimigos do espiritismo procuram servir-se desse argumento para combater a teoria da reencarnação. Mas ainda aqui a observação dos fatos nos permite compreender essa anomalia aparente. Vimos que existem séries de memórias superpostas e que as camadas superficiais são acessíveis à consciência. Se quisermos penetrar mais profundamente no armazém das lembranças, é necessário mergulhar o paciente no estado sonambúlico, donde resulta desprender-se parcialmente a alma do corpo, dando ao perispírito o movimento vibratório que lhe é próprio. E assim como em um raio de luz branca existem comprimentos de ondas diferentes, que vão muito além da parte visível, também no corpo espiritual se verificam zonas de intensidade vibratória prodigiosamente diversas. As camadas perispirituais das vidas anteriores têm um mínimo de movimentos vibratórios, que as torna inconscientes para os espíritos pouco evoluídos, de sorte que estes ignoram se viveram anteriormente e sustentam, com a maior boa-fé, que só existe uma vida terrestre. É possível, porém, despertar-lhes as recordações, magnetizando-os, e então se desenrola diante deles o panorama do passado. Que não se acredite seja esta explicação inventada pelas necessidades da causa. Ainda que me conservo no terreno experimental e é bem notável que fossem nossos instrutores espirituais que nos tivessem colocado na pista desse descobrimento. Em uma época em que não se conheciam as experiências sobre a regressão da memória, já ensinava Kardec que, no espaço, o espírito pode ser magnetizado como na Terra, e por esse motivo reconquistar a plenitude de uma memória integral. Eis, com efeito, o que lemos na Revue Spirit, página 175 e seguintes. Trata-se do espírito de um médico muito estimado, o Dr. Caleu. Conta ele, pelo médium Morim, que, apesar de ter saído havia muito da perturbação, se achou um dia em um estado semelhante ao de um sono lúcido. Diz ele, quando meu espírito experimentou uma espécie de entorpecimento, achava-me, de alguma sorte, magnetizado pelo fluido de amigos espirituais, devia daí resultar uma satisfação moral que, explicam eles, é a minha recompensa e, além disso, um estímulo a que continue na estrada que segue meu espírito, há muitas existências já. Eu estava, pois, adormecido por um sono magnético espiritual, vi o passado formar-se em um presente fictício, reconheci individualidades desaparecidas no correr dos tempos e que não tinham sido mais que um único indivíduo. Vi um ser começar uma obra médica, outro mais tarde continuar a obra, apenas esboçada pelo primeiro, e assim por diante. Cheguei a ver, em menos tempo do que vos estou a falar, formar-se, no decorrer das idades, aumentar e tornar-se ciência, o que, no princípio, não passava dos primeiros ensaios de um cérebro ocupado com o estudo do alívio do sofrer humano. Vi tudo isso, e quando cheguei ao último destes seres que tinham trazido, sucessivamente, um complemento à obra, reconheci-me então. Aí tudo se apagou e voltei a ser o espírito, ainda atrasado, do vosso pobre doutor.
Aqui, o ensino de nossos guias espirituais ultrapassou a ciência, e a narrativa nos prova que as leis do magnetismo são as mesmas, tanto no espaço como na Terra. Reciprocamente, se magnetizarmos um paciente terrestre, de forma a exteriorizar seu corpo fluídico, e se continuarmos, no espírito desprendido, a ação magnética, por maneira que atinjamos as camadas profundas do perispírito, poderemos renovar a memória das vidas anteriores desse paciente. Foi o que fizeram os espíritas espanhóis, como é fácil de verificar, reportando-nos aos relatórios do Congresso Espírita de 1889. Mais tarde, por indicação de Leon Denis, o coronel de Rochas empenhou-se na mesma senda e obteve resultados interessantes, que estão consignados em seu livro Les Vies Successives. Infelizmente, estas experiências não estão ao abrigo de certas críticas, principalmente no que concerne à sugestão que o magnetizador exerce, mesmo involuntariamente, nos pacientes. Estou, entretanto, persuadido de que chegaremos a ficar libertos de tais causas de erro e poderemos adquirir novas provas da grande lei de evolução que rege o universo inteiro. Tomando, então, em consideração esse poder que possui o corpo perispiritual de reter para sempre todas as influências que agem nele, durante suas passagens pela Terra, teremos uma explicação clara e simples dos problemas da hereditariedade, que a ciência contemporânea é impotente para resolver. Este será sempre um serviço importante que o Espiritismo terá feito à humanidade e nossos sucessores lhe prestarão, enfim, a homenagem que lhe é justamente devida. Estudos sobre exceções em que se produzem pretendidas revelações sobre as vidas anteriores do paciente ou dos assistentes. Se é perfeitamente exato, como veremos, que se pode levar a regressão da memória até as vidas anteriores, em certos pacientes sonambúlicos, não é menos certo, infelizmente, que o estudo desta questão está eriçado de dificuldades de toda a espécie. Somos obrigados, nestas pesquisas, a estar em guarda, em primeiro lugar, contra uma simulação sempre possível, se temos que lidar com indivíduos profissionais, em segundo lugar, mesmo com sonâmbulos perfeitamente honestos, convém desconfiar de sua imaginação, que corre muitas vezes livremente, forjando histórias mais ou menos verídicas, a que o professor Flournoy deu o nome de romances subliminais. Essa espécie de personificações de indivíduos imaginários foram frequentemente produzidas, entre outros, pelo professor Richet, que as designou com o nome de objetivação de tipos. Sabemos que, por autossugestão, é possível a um paciente, mergulhado naquele estado, imaginar-se tal ou qual personagem e compô-lo com tão grande luxo de atitudes que pareceria estarmos realmente diante de uma individualidade verdadeira. Outras causas de erro, segundo os casos, podem ainda intervir, se o paciente possui uma faculdade de clarividência ou criptestesia, que lhe permita tomar conhecimento dos pensamentos dos assistentes, ou se é psicômetra, de ressuscitar, com grande verossimilhança, cenas que se passaram muito longe dele em épocas pretéritas. Vê-se que é absolutamente necessário examinar as narrativas com o mais severo método crítico, se não nos quisermos deixar arrastar apressadas conclusões, que o futuro não tardaria a desmentir. Submetendo-me a essa disciplina é que analisarei os casos seguintes, depois de haver eliminado certo número de outros, que não me pareceram apresentar garantias suficientes de autenticidade. Vejamos uma categoria em que a boa-fé dos experimentadores me parece certa. Esses fatos foram, pela maior parte, observados espontaneamente por espíritas e como diferem das pesquisas sistemáticas de Flournoy e de Rochas, vou relatá-los em primeiro lugar, porque lhes cabe a prioridade. No Congresso de 1900, Estevam Marata fez a seguinte interessante comunicação, a qual mostra como se poderia chegar, por vezes, a fazer renascer, no estado sonambúlico, lembranças tomadas às vidas anteriores.
Foi em 1887, havia na Espanha um grupo espírita chamado Paz, cujo fundador e presidente era Fernández Colavida, cognominado, do outro lado dos Pirineus, o Kardec espanhol. Nas suas sessões, o grupo fazia o estudo e a fiscalização dos problemas espíritas. Minha mulher e eu éramos, nessa época, membros desse grupo. Ora, um dia, Colavida quis experimentar se podia provocar em um sonâmbulo a lembrança de suas existências passadas. Magnetizou o médium em alto grau e mandou que dissesse o que tinha feito na véspera, na antevéspera, uma semana, um mês, um ano antes, levando, assim, até a infância, que ele explicou com todos os pormenores. Encaminhado sempre, o médium contou sua vida no espaço, a morte de sua última encarnação e chegou a 4 encarnações, de que a mais antiga era uma existência inteiramente selvagem. É preciso notar que, em cada existência, os traços do médium se modificavam completamente. Para conduzi-lo ao estado habitual, o magnetizador fê-lo voltar até a existência presente, e o acordou. Não querendo ver-se acusado de ter sido enganado, fez ele magnetizar o médium por outra pessoa, que lhe devia sugerir que as existências passadas não eram verdadeiras. Apesar dessa sugestão, o médium expôs de novo as 4 existências, como fizera alguns dias antes. Obtive o mesmo resultado com outro médium, diz ele, magnetizei minha mulher até ao sonambulismo, para comprovar o caso de uma poesia que lhe tinha sido oferecida por D. Amália Domingos Soler, na qual um espírito lhe anunciava um fato acontecido em existência anterior. O caso foi confirmado por minha mulher nesse estado sonambúlico. Creio que se alguém quiser empreender esses estudos pode chegar aos mesmos resultados, mas é preciso rodear o médium de todos os cuidados possíveis, porque lhe podem suceder acidentes muito perigosos. Não leveis muito longe vossas pesquisas e só experimenteis com bons sonâmbulos, habituados a separarem-se do corpo, e a só ficarem unidos pelo perispírito. É claro que não temos aqui nenhuma demonstração efetiva da realidade dessas retrocognições. Demais, não houve qualquer revelação verificável, relativamente a essas vidas anteriores, de sorte que nada nos autoriza a ver aí uma ressurreição verídica do passado. Chegamos, agora, a experiências efetuadas em outros meios. Revelação imprevista. Devo à amabilidade de Gastin, o eminente ocultista muito conhecido, a relação seguinte. Caso Sr. Delany. Tenho o prazer de confirmar a curiosa experiência que obtive há alguns anos, de maneira inteiramente inesperada. Foi em 1906. Eu morava ainda em Avignon, já me ocupava muito com o estudo sistemático dos fenômenos psíquicos, fora de qualquer doutrina ou teoria. Não chegara a ter opinião a respeito do valor da hipótese espiritualista, e minhas tendências positivistas inclinavam-me a ver na sugestão e na autossugestão uma explicação suficiente de todo o fenomenismo psíquico e parapsíquico. Ia frequentemente a Romas, onde morava meu tio com uma família de espíritas composta de pai, mãe e 2 moças, das quais não tive nenhum trabalho em fazer 2 pacientes. Na esperança de obter uma fiscalização mais séria do fenômeno, adormeci simultaneamente as 2 moças e procurei obter com elas fatos de evidência sonambúlica, enquanto meu tio, médium psicográfico, recebia comunicações a alguns passos de distância. Aimee, a mais moça das pacientes, apresentava frequentes e muito interessantes manifestações de sonambulismo lúcido. A mais velha, Juliette, ao contrário, não apresentava qualquer fenômeno interessante, ficava em uma espécie de letargia inconsciente, donde a tirava, em vão, abrindo-lhe os olhos e encarando-a. Sobrevinha um estado cataleptoide e ela fechava os olhos, logo que o meu olhar, por qualquer razão, os deixava. Fora desse caso banal, absolutamente nada me fazia esperar uma realização qualquer, na ordem experimental,
com essa paciente medíocre. A perda da consciência era, entretanto, evidente. Um dia, renovei uma experiência, em vão tentada muitas outras vezes, aliás sem um fim preciso, quando as duas irmãs estavam adormecidas, e meu tio, à mesa, diante do papel, aproximei-me de Juliette, abri-lhe os olhos e a encarei como de costume, diz-me ela, então, bruscamente, com o ar surpreso. Como é curioso, não o vejo mais, ou antes, vejo-o envelhecido, calvo, com o olhar severo. Mas não é o senhor, é antes sua expressão, é um velho que se lhe assemelha, e atrás desse rosto, frio e severo, que me espanta, eu o vejo, tal como o conheço, vivo e sorridente. Tendo-lhe pedido maiores detalhes, Juliette acrescentou: Ah, o rosto do velho desapareceu, mas outro o substitui. E, sucessivamente, em uma ordem que não tive tempo de notar, de tal forma o fato tinha sido imprevisto e rápido, a paciente descreveu longa série de rostos de todas as idades, homens e mulheres, que vinham, como máscaras vivas, porém frias, colocar-se diante de minha fisionomia, e sempre com a mesma expressão do olhar. Esta porta da alma, no dizer dos fisionomistas, que a paciente reconhecia como sendo minha própria expressão, é como a característica de minha individualidade. Depois, toda a visão desapareceu repentinamente, Juliette só viu a mim, atual e presente. Inquiri o que podiam representar, em sua opinião, as curiosas visões caleidoscópicas. Ela respondeu, claramente, que não sabia nada. Aproximei-me de sua irmã, que dormia sempre, a alguns passos, e lhe perguntei se também tinha visto. Sim, respondeu-me, houve mesmo muito mais rostos do que minha irmã assinalou, mas passavam tão depressa que não os pude apanhar. Que podem significar essas visões? Suas precedentes existências. Justamente, nesse instante, meu tio escrevia mediunicamente, são as suas precedentes encarnações. Evidentemente, não havia nessa sucessão de fatos, para mim que estava fora de qualquer doutrina espiritualista, e bastante disposto a ver em tudo o papel da sugestão e da autossugestão, nada de demonstrativo, com relação à possibilidade de uma visão de encarnações passadas. Achava-me entre espiritistas e pensava que era muito natural receber de Ainé e de meu tio, em relação subconsciente com Juliette, uma explicação de ordem espírita. Para melhor observar o fenômeno, resolvi provocá-lo de novo e pedi a Juliette que abrisse novamente os olhos, sugerindo-lhe que ela ia ver desenrolarem-se as mesmas visões. Apesar de todos os meus esforços de sugestão, e eu estava, então, em plena forma, como hipnotizador, foi-me impossível reproduzir, mesmo embrionariamente, aquela visão, e devo acrescentar, porque o fato tem importância capital, que Juliette, em seguida, se tornou a paciente medíocre que até então tinha sido. Desaparecia-se o argumento explicativo da sugestão e da autossugestão. Não é convosco, Sr. Delany, que tenho que desenvolver este ponto de lógica, faleis com mais autoridade que eu, se quiserdes utilizar, em vossos trabalhos, a narrativa que acabo de apresentar. Crede em meus sentimentos muito fraternos. Louis Gastin. Parece evidente que deve ser eliminada, por parte do Sr. Gastin, toda e qualquer sugestão, mas como a cena se passa em um meio espírita, no qual são as teorias de reencarnação familiares, pode-se supor que houvesse irrupção temporária de ideias subconscientes, que se exteriorizaram sob formas visuais, em relação com aquela teoria. Entretanto, teria grande valor a confirmação da narrativa pela segunda paciente, se ela não a tivesse ouvido de sua irmã. O mesmo com a escrita mediúnica do tio de Gastin. Enfim, não tendo sido fornecida qualquer prova sobre aquelas anterioridades, sou forçado, sem negar a possibilidade de uma revelação exata, a classificar esse fato entre os que não oferecem provas suficientes de sua realidade.
O mesmo se dá com o caso seguinte. Romance subliminal ou reminiscência. Em sua interessante obra La Survivance Humaine, página 535, Corniller refere uma das sessões que teve com sua médium Heine, jovem modelo, completamente ignorante das teorias espíritas. Ei-los, disse ela, agora em contemplação diante do lago e conversando. É tão prodigiosa a realidade, que nos parece estar na conversa. A lucidez da médium se torna cada vez mais clara. A vista do lago azul faz-lhe renascer a lembrança de suas vidas anteriores na Itália e no Oriente. Ela relata certos incidentes aos seus dois companheiros, faz descrições, comparações. Conta sua vida em Nápoles e em Capri. Fala da Sicília, descreve aspectos do Vesúvio com precisão extrema. Em Capri, conheceu uma casa, mais tarde ocupada por Vetellini, o guia da médium, dá-lhe a situação exata, faz observações sobre as cenas da natureza, viu o mar efervescente, quando as lavas do Vesúvio nele mergulhavam, notou a falta absoluta de pássaros nesse belo céu. Depois se espanta que o velho amigo nunca tivesse a curiosidade de voltar lá após se tornar espírito. Isto te seria tão fácil. Por que não vais? Gostas mais dos bancos e da bolsa? Pois bem, iremos juntos. Eu te levarei, conheço bem o Egito. E ela aí retorna, ao tempo em que era curador. No Egito, doutor da alma e do corpo. Nessa vida, estava com Vetellini, eram amigos, ele mais velho e a protegia. Nota que, no Oriente, em razão das condições atmosféricas, a vida do astral é perceptível. Os encarnados, um tanto adiantados, sentem, por assim dizer, constantemente, o contato dos desencarnados. Notou Heine, muitas vezes, que não poderia nunca pôr o Sr. Corniller ao corrente de tudo isso. Vetellini a tranquiliza e lhe diz que ele a fará falar alto. Ela não o crê muito. Parece-lhe impossível dizer em alta voz, em Paris, o que viu aqui na América. Vetellini já tinha dito em outra sessão que Heine vivera no Egito. Tendo-se-lhe posto na mão uma pedra de um colar desse país, ela declarou, isso vem do Egito. É psicometria? Aqui, ainda, nenhuma indicação precisa sobre as pretendidas vidas anteriores, e as descrições de Heine poderiam, em rigor, ser o fruto de leituras antigas, ou de conversas ouvidas, ou mesmo ação clarividente da paciente. Isto nos leva a maior reserva na apreciação desse curioso fenômeno. Parece que, com os casos seguintes, damos um pequeno passo à frente em algo de mais demonstrativo. Tomo a narrativa abaixo da brochura publicada por Henri Salce, Despreuves, em Voilá, página 32. Conhecendo pessoalmente o autor, de longa data, posso garantir sua absoluta boa-fé e a veracidade dos seus relatos. Vindo a nossas reuniões, a senhora Conte Galix se fazia acompanhar da senhorita Sofia, sua dama de companhia. Esta, notando a facilidade com que os médiuns eram postos em sonambulismo, e o estado de bem-estar em que se encontravam, ao acordar, pediu-me que procurasse adormecê-la para ver se ela possuía, em estado latente, faculdades que nos pudessem ser úteis. No fim de uma sessão, disse a senhorita Luísa, antes de despertá-la: ajude-a a desprender-se, vou adormecer a senhorita Sofia. Ela me respondeu, nervosamente, em voz baixa: não quero. Não quero, mas faça como entender. Fiquei surpreendido com o tom no qual foi feita a observação, e não insisti. No dia seguinte, revi Luísa e, sem lhe dizer o fim de minha visita, coloquei-a em sonambulismo e perguntei-lhe a causa de sua conduta. Na véspera, ela se obstinou, por muito tempo, em guardar um segredo que não me dizia a respeito, mas, por insistência minha, acabou por declarar. Opus-me porque essa pessoa foi a causa de minha desgraça em passada existência, nós nos juramos um ódio eterno, eu a desprezo, odeio, e nunca lhe perdoarei, nunca, ouviu, todo o mal que me fez.
Creio, disse-lhe eu, que não foi só o acaso que as colocou no mesmo caminho, mas os nossos amigos, para proporcionar-lhes o meio de reconciliação. Ela revoltou-se contra essa ideia, mas, à força de paciência e de boas razões, acabei por fazer com que ela prometesse ajudar-me a adormecê-la e lhe perdoasse. Na sessão seguinte, não contei nada a ninguém dessa última entrevista. Depois de haver adormecido simultaneamente Luísa, Maria e Molaret, pus este em meu lugar, à direita de Luísa, e Maria à sua esquerda, colocando-me em frente de Sofia, provoquei nela o sonambulismo. Neste momento, Maria e Molaret tomaram Luísa pela cintura e lhe disseram: Vamos, Luísa, coragem, é preciso ajudá-la a desprender-se, é preciso, também, perdoar-lhe, é preciso esquecer. Sim, perdoe e esqueça, são nossos amigos que lhe pedem, é preciso que este ódio acabe, que um perdão sincero as reconcilie. Sofia acabava de adormecer, por seu turno, Luísa, então, tomou-lhe a mão e lhe disse: Veja e lembre-se. Sofia ficou um momento estupefata, assombrada, pôs-se depois a chorar copiosamente e disse: Não. V não me pode perdoar, eu lhe fiz muito mal para que V possa esquecer. Onde ocultar-me? Tenho vergonha de mim mesmo. E chorava a ponto de inundar o corpete. Luísa e os outros choravam também. Enfim, disse Luísa. Pois que nossos amigos o pedem, que tudo se apague deste passado sinistro, que tudo seja esquecido. E levantando-se, espontaneamente, os 4 médiuns ficaram enlaçados num forte abraço, chorando agora de alegria. Custei muito a trazer os 4 ao sentimento da realidade e fazê-los voltar, para os acordar. Os outros membros do grupo seguiram esta cena patética, sem a compreender. Tive que lhes dar a chave do enigma. Era o fim de um ódio póstumo. Observei, aliás, 2 outros casos semelhantes. Em setembro de 1887, em uma sessão, um dos espíritos que nos ajudavam em nossos trabalhos, o amigo Joseph, nos disse: Venho dar-lhes meus adeuses, não voltarei mais a estas reuniões, onde fui tão fraternalmente acolhido, vou reencarnar. Se quisesse dizer-nos em que condições, poderíamos procurá-lo, para ainda nos ocupar do amigo. Não, é inútil, seria contra a lei de Deus. Se o mistério de nosso passado nos é oculto, é que há para isso motivos sérios e não podemos infringi-lo, procurando descobrir o véu que nos oculta o nosso destino. Foi sua última visita. Se não conhecêssemos exemplos de contágio psíquico, produzido entre pacientes, no estado sonambúlico, poderíamos classificar este fato de reconhecimento recíproco, entre as boas provas da reencarnação. Infelizmente, ainda aqui, nenhuma informação precisa nos foi dada sobre as vidas anteriores dos 2 pacientes, o que nos deixa em indecisão e não permite nos pronunciemos de maneira absoluta sobre o valor desse reconhecimento mútuo. A reencarnação na Inglaterra. Os adversários do espiritismo afirmam muitas vezes que há frequentes contradições entre os ensinos dos espíritos desencarnados que se manifestam na França e na Inglaterra, por motivo da reencarnação. Sem dúvida, a maioria dos desencarnados anglo-saxões não admitem que a evolução da alma, em nosso globo, se faça por uma série de vidas terrestres. Dizem eles que essa evolução se produz nos diferentes planos do espaço e em outros planetas. Existem, entretanto, numerosos centros nos quais os ensinos do além são conformes aos dos países latinos, e isto é de assinalar, porque, cada vez mais, a teoria palingenésica vai ganhando terreno entre nossos vizinhos e mesmo na América do Norte. Eis um exemplo, entre muitos outros que eu poderia referir. 70. Início da nota do revisor. 70. Revue Scientifique et Morale do Spiritisme, setembro de 1950, página 179.
Ocorreu, certamente, um erro no ano informado, já que a primeira edição da presente obra foi publicada em 1927. Fim da nota do revisor.